Invocando a proteção de Deus, considero aberta a presente sessão. Se alguém tiver alguma reclamação sobre a ata da sessão passada, que manifeste. Não havendo nenhuma reclamação, considero aprovada. Serão adiados os seguintes processos. O número 48.111, ou da pauta 2.1, o 48.548, 2.2 da pauta, o 48.463 da pauta 2.3, o 37.130 da pauta 2.4 e o 38.696, 2.5. Passaremos a julgar o processo da pauta 2.6, processo 4.143, julgamento já iniciado e adiado a pedido do relator, tendo em vista o pedido de vista do Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos, do recurso eleitoral prestação de contas de candidato cargo prefeito Varja Grande, da 49ª Zona Eleitoral, eleições de 2016, recorrente Perita Borelli da Silva Filho, recorrido Ministério Público Eleitoral. O relator deu um voto parcial, provimento ao recurso. O primeiro vogal acompanhou o relator. O segundo vogal divergiu, negando provimento. E o terceiro vogal pediu vista, que está com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Conforme o voto do relator, quase a integralidade das irregularidades apontadas na sentença se revelaram suplantáveis, com exceção de uma única, qual seja, omissões relativas a despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas existentes na base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. As despesas supostamente omitidas podem, assim, ser resumidas. E aqui fiz um quadro das despesas que foram detectadas e que não foram declaradas na prestação de contas. Quanto ao ponto, consta do voto do ilustre relator, aspas, é certo que o TSE, em julgados paradigmas, menciona em percentual irrisório e outras vezes menciona o percentual de 10% como razoável. Contudo, essas situações não se adequam à presente, porque, não obstante o percentual menor de 10%, o valor é significativo e, além do mais, rende indício ao caixa 2 na campanha. Logo, continuou o relator, persiste a falha que indica indícios de omissão de receitas no valor considerável de R$ 13.169,90, correspondente a 3,89%, com gravidade para conduzir a desaprovação das contas. E digo, em outras palavras, o relator, apesar de reconhecer que o percentual de despesas omitidas é pequeno frente ao total da campanha, 3,89%, entendeu que o valor global, R$ 13.169,90, se considera significativo. De fato, esta Corte tem jurisprudência no sentido de aplicar a razoabilidade e proporcionalidade ao analisar as prestações de contas, deixando de reprová-las quando constatar irregularidades ínfimas diante do contexto de toda a contabilidade escrutinada. Contudo, assim o faz quando não encontra qualquer outro obstáculo que retire a confiabilidade da prestação de contas, o que, na linha do que registrado pelo relator, não é o caso dos autos. Compulsando-os, verifico que no relatório preliminar para diligências emitido em 27/11/2016 foram detectadas 15 omissões. Em sua primeira manifestação, protocolada em 2/12/2016, o candidato regularizou no SPCE 9 delas, declarando quanto às demais o seguinte, disse o prestador de contas, aspas, considerando ainda que os demais itens abaixo elencados são de nosso total desconhecimento, uma vez que todas as compras efetivadas foram rigorosamente emitidas, uma ordem de compra, e cita aqui 5 despesas. E continua dizendo, o prestador de contas, em referência à ativa locação, serviços e eventos Eireli, foi celebrado o contrato de prestação de serviço no valor de R$ 5.000, cujo pagamento foi efetuado pelo referido valor. A emissão da nota fiscal número tal não condiz com o referido contrato, o que não podemos reconhecer como despesa contraída. Segue anexo o contrato e recibo de pagamento.
E continuo. No tocante à contratação da empresa ativa, locação e serviços, para a prestação de serviço no valor de R$5.000, há nos autos contrato escrito. Entretanto, inexiste prova do pagamento. Por outro lado, chama atenção os documentos encartados às folhas 294 e seguintes, sendo eles a cópia de recibo de retirada em conta corrente no valor de R$1.000, assinado por Sonita Burelli. B. Recibo de quitação no valor de R$1.000, assinado por Abnei San Martin de Souza, datado de 28 de nove de 2016, referente ao cheque número tal, agência tal. C. Cópia da folha de cheque, frente e verso, emitido pelo candidato, no valor de R$1.000, datado de 30 de nove de 2016, em favor de Abnei San Martin de Souza, constando em seu verso, aspas, apresentado na COMPE, devolvido pelo Banco Sacado, motivo 11, 4 de 10 de 2016, e apresentado na COMPE, devolvido no Banco Sacado, motivo 12, 14 de 10 de 2016. Em nova manifestação, a área técnica emitiu parecer técnico conclusivo, onde registrou permanecer as irregularidades. Intimado a se manifestar quanto ao ponto, o candidato fez as seguintes afirmações em petição protocolada em 16 de 12 de 2016. Aqui fez algumas considerações, a parte mais importante, o prestador de contas diz o seguinte, aspas, informamos que todas as notas fiscais acima elencadas foram canceladas, portanto, não reconhecidas como despesas de campanha. Continuo. Apesar da alegação de cancelamento das notas fiscais, o prestador de contas não juntou qualquer comprovante. Sobreveio, então, a sentença e contra ela foram opostos embargos de declaração com os seguintes argumentos. E aqui estou listando os argumentos do então embargante. Estou apontando os documentos que ele juntou com os embargos, foram 4. E digo, quanto às notas fiscais número 7251 no valor de R$120 e nota fiscal número tal no valor de R$4.700, não consta qualquer providência tomada pelo candidato para seu cancelamento. Frente a esse histórico, impossível se ter confiabilidade na prestação de contas apresentada. Ela transparece, em verdade, descontrole contábil da campanha, evidenciado pela omissão de despesas, bem ainda por outros elementos de convicção, como, por exemplo, a quantidade de cheques devolvidos sem fundos. Ademais, foram oferecidas ao candidato oportunidade para esclarecer as despesas omitidas. Contudo, ao invés disso, mais sombra sobre a contabilidade lançou, como, por exemplo, quando afirmou que nos autos havia recibo de pagamento da empresa ativa, locação, serviço e eventos, bem ainda quando registrou que todas as notas duvidosas haviam sido canceladas, quando, em verdade, não foi isso que se viu. Aliás, não é irrelevante o fato de que a primeira intimação para regularização das omissões ocorreu em 27 de 11 de 2016 e somente em 27 de 3 de 2017, em sede de embargos de declaração, o candidato juntou pedidos de cancelamento de algumas notas fiscais, que podem ou não ter sido deferidas pelos respectivos órgãos de controle, deixando de anexar declarações de todas as pessoas e empresas, registrando erro na emissão das notas fiscais. Aliás, importa dizer que erros de fato acontecem. Contudo, no presente caso, alegar emissão equivocada de 6 notas fiscais que exigem o CNPJ da campanha do recorrente, em valor global superior a R$13.000, não possui qualquer verossimilhança. Deste modo, a melhor conclusão é a manutenção da desaprovação das contas, conforme feito pelo relator, diante da falta de confiabilidade na contabilidade de campanha do recorrente. Com essas considerações, adiro na íntegra a fundamentação do voto do doutor relator, contudo, quanto ao resultado, acompanho a divergência, já que, mesmo que algumas irregularidades tenham sido suplantadas nessa instância, as contas devem continuar desaprovadas. Com essas considerações, senhor presidente, estou negando o provimento ao recurso, estou acrescendo, deixando a título de sugestão ao plenário, se evidentemente acolher, a providência no sentido de extrair cópias para envio ao Ministério Público em razão dessa, inclusive, da possibilidade lançada pelo próprio relator da existência de caixa 2. É como voto. Na verdade, o relator e o doutor segundo vogal, desembargador Pedro, não, a divergência é apenas na proclamação do resultado. Um está dando parcial provimento porque afasta algumas irregularidades e o outro está negando, né? Só fazer um esclarecimento, porque eu entendo o seguinte, quando eu acolho algumas das manifestações, que foram 4 irregularidades, né? Salvo engano aqui, eu aprovo com ressalvas as prestações referentes a 1 e 2, né?
aprovo 1, 2 e 3 e rejeito 4. Mas, no geral, desaprovo as contas. Por quê? Para a possibilidade de coisa julgada parcial, que no recurso especial, eventual recurso, ele vai se insurgir contra essa desaprovada. Mas, assim, essa divergência, o tribunal entende que desaprova tudo, mas só faça esse esclarecimento. Como vota, doutor Ricardo? Senhora presidente, primeiro eu quero cumprimentar o desembargador Sebastião, que nos dá a honra aqui da presença hoje no plenário. Dizer que é uma honra estar aqui ao lado de Vossa Excelência. Senhora presidente, eu vou pedir vênia ao relator, mas eu tenho a compreensão também que a prestação de contas ela é um todo. E o fato de alguns itens da prestação de contas serem afastados aqui no tribunal, mas existirem ainda alguns pontos que por si só resultam a reprovação, eu penso que o caminho é a desaprovação total, desaprovação das contas e, portanto, negar provimento ao recurso seria a nomenclatura, a meu ver, mais adequada. De modo que eu vou... Como é que ficou? Quem que foi o primeiro voto divergente? Acho que... Desembargador Pedro. Então, eu acompanho a divergência nesse aspecto. No mais, eu acompanho o relator. Senhor presidente, por favor, eu acredito que eu já tenha proferido meu voto, que eu gostaria de convênio ao relator, também aderir à divergência. Como vota a doutora Vanessa? Senhora presidente, eu vou acompanhar a divergência, que, na verdade, acompanha o relator em quase sua integralidade, sendo o ponto de divergência somente a proclamação, né, vamos para o resultado do processo, e nesse caso eu acompanho a divergência para entender como desaprovada e negar provimento ao recurso. O tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso nos termos do voto do douto segundo vogal e em consonância com o parecer ministerial. Em pauta, o julgamento do processo número 25.012, pautado na 2.7, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo vereador, Vargem Grande, 49ª Zona Eleitoral, eleições de 2016, recorrente Marco Aurélio Monteiro, vulgo Marcão, recorrido Ministério Público Federal. O parecer da douta Procuradoria é pelo desprovimento do recurso. Como manifesta o douto procurador? Ratificado o parecer, com a palavra o doutor relator, doutor Ulisses Rabaneda dos Santos. Senhora presidente, a matéria é recorrente na corte, eu vou sintetizar. As contas foram desaprovadas em primeiro grau, o recurso do prestador de contas. As irregularidades foram 3: omissão relativa à despesa constante da prestação de contas e exame e a constante da base de dados da Justiça Eleitoral, referente a uma nota fiscal, abertura de conta bancária de campanha de forma extemporânea e existência de dívidas de campanha declaradas na prestação de contas do candidato sem assunção pelo partido. Entendi que essas 3 irregularidades não seriam possível desde logo serem suplantadas e como a prestação de contas tramitou na origem pelo rito simplificado e não houve a conversão, estou aplicando a nossa jurisprudência e concluindo no sentido de: portanto, em razão da inobservância do rito processual adequado à espécie, o que veio de causar cerceamento de defesa, bem como diante da impossibilidade de aprovação das contas desde logo, ainda que com ressalvas, conheço do recurso e, diante do seu natural efeito translativo, declaro ex officio a nulidade da sentença proferida, determinando o rendor dos autos ao primeiro grau para a conversão do rito processual desta prestação de contas para o rito ordinário. É como voto, presidente. Como vota a doutora Vanessa Corte Perene? Acompanho o relator. Como vota o doutor Antônio Peleja? De igual forma. Como vota o doutor Luiz Aparecido Bertolucci? Acompanho o relator, senhor. Como vota o desembargador Sebastião Barbosa Farias? De acordo. O tribunal, por unanimidade, declarou de ofício a nulidade da sentença proferida nos termos do voto do doutor relator. É retirado de pauta o processo eletrônico 1.1. Mas eu estou acompanhando o relator. Oh, desculpa. Retirado de pauta o processo eletrônico PJE número
6000195, processo administrativo de designação de juiz eleitoral para jurisdicionar a zona eleitoral do Campo Novo dos Parecis. Não havendo mais processo a serem julgados, declaro encerrada a sessão, agradecendo os senhores pares e os senhores servidores. E a presença do desembargador Sebastião Farias.